Olá, hoje eu vou falar sobre uma frase que eu escuto e leio muito em todos os lugares, né, livros, artigos que falam sobre a lei da atração, que é: você pode ser, ter e fazer tudo que quiser. E eu acho essa afirmação, esse decreto um pouco perigoso. Por exemplo, eu não me dei muito bem com essa afirmação logo de início. E quando eu fui pensar sobre ela, porque é muito importante, né, eu pensar sobre as afirmações que você está fazendo, refletir sobre elas, o que elas significam na sua vida, para que é que você está afirmando elas, como é que você se sente quando está afirmando um conjunto de palavras. E Louise Hay fala muito isso nos livros dela, e eu nunca tinha atinado isso. Ela diz: afirme e sinta. Pense sobre a afirmação que você está fazendo. Então, quando eu estava pensando sobre essa afirmação, você pode ser, ter e fazer tudo o que quiser. Eu percebi que eu estava usando ela errada, e eu acho que ela não tem tanta explicação assim, né? Para que a gente siga ela do jeito mais correto. Na nossa cultura, a gente foi ensinado a entender que o nosso modo natural de ser é inadequado e que a gente tem que se melhorar. Então, na verdade, a gente tem que se melhorar olhando para outra pessoa. Né? A gente vai ver o que a outra pessoa faz e que a gente não faz e tentar copiar aquela pessoa. Então, a gente termina inconscientemente tentando ser quem não é, mais naturalmente possível, certo? E inconscientemente, no início, eu fui por aí. Eu queria ser, ter e fazer coisas que não estavam muito de acordo com quem eu naturalmente sou, com a minha personalidade. Porque sim, olha, em fundamento, em essência, eu sou um espírito que não tem sexo, não tem identidade, não tem nascimento nem morte. Ok. Então esse espírito, ele pode ser quem ele quiser, porque na medida que ele incorpora em alguém, ele vai ser, ter e fazer o que aquele formato físico tem condição de fazer. Então, esse espírito, que em essência é o que habita Nanda, quando incorpora em Nanda, ele vai ter que lidar com a personalidade de Nanda, que tem uma configuração de corpo, tem uma configuração de personalidade e tem limites. Veja, em essência, como espírito, eu não tenho limites, não. Mas como corpo, eu tenho limites. Eu estou vivendo numa dimensão terrena que oferece limites. E eu acredito até que o espírito gosta de experimentar esses limites, sabe? Gosta de ser limitado. Por isso encarna, né? Num corpo que tem limitações de tempo, de espaço, de decrepitude, certo? Então, tem coisas que eu fazia quando eu tinha 15 anos que com o meu corpo de 54 não dá mais para eu fazer, cara. Se um dia inventarem uma coisa diferente, tudo bem, mas eu preciso aceitar isso, né? Que eu estou num corpo nesse momento e esse corpo vive de acordo com as regras que existem na dimensão terrena. E a personalidade também. Então, por exemplo, eu fui configurada fisicamente para ser uma pessoa que dorme até tarde.
eu pude ajustar um pouco isso. Mas se eu cismar de acordar às 5 horas da manhã, com esse corpo que eu tenho, com essa configuração que eu tenho, eu vou desgastar esse corpo, certo? Então, eu posso sim ser quem eu quiser ser, desde que esse ser seja eu mesma. Eu não posso ser outra pessoa. Eu gosto de dar um exemplo do Usain Bolt, que é um corredor, né? Agora eu acho que ele já está aposentado. Mas o corpo dele, eu li que o corpo dele tem um tendão no calcanhar que ajuda ele a correr de forma diferenciada. Mesmo que um outro corredor corra muito bem, treine muito, não ia atingir a velocidade que ele atinge. Por quê? Porque o corpo dele foi configurado de uma forma física que colabora a essa carreira dele ficar bem além do resto da humanidade. Para você correr daquele jeito, você tinha que ter um tendão igual a ele. Se não tiver um tendão igual a ele, você não vai correr. Então você teria que passar por uma cirurgia ou saber manipular o mundo físico tanto que fizesse o seu tendão ficar igual ao dele. Fora isso, por mais que você treine, visualize, você não ia correr igual a ele, cara. Por quê? Porque você mora num corpo que tem limites. E eu levei muito tempo para entender isso. Eu nem sei se eu já entendi tudo, né? Mas eu levei muito tempo para entender que eu posso ser, ter e fazer tudo o que o meu corpo e a minha personalidade permite. Tem limites meus de Nanda, né? Tem limites meus que são ampliáveis. Tem limites que não são ampliáveis. Certo? Por exemplo, eu tenho 1,58 m. Eu não posso ter 1,70 m, certo? Nem fazendo cirurgia, porque eu acho que nem fazendo cirurgia eu chego a 1,70 m. Não dá. Eu preciso me adaptar, então eu não posso ter 1,70 m. Então eu não posso ter tudo o que eu quiser, certo? E tá tudo bem, não tem nenhum problema. Porque se a gente tá num mundo que uma das regras mais fáceis de encontrar é limite, e eu escolhi estar nesse mundo, então eu queria esses limites, de alguma forma. Eu não queria ser ilimitado. Eu queria ter limites. Eu queria aprender a lidar com esses limites. Eu queria amar os limites, talvez, certo? E eu levei muito tempo para perceber isso. É como eu disse, eu ainda estou no desenvolvimento de aprender, porque é outra coisa da minha personalidade que eu estou aprendendo. Eu tenho um ritmo próprio que, em comparação a outras pessoas, parece uma tartaruga. Eu levo muito tempo, em comparação a outras pessoas que no instante aprendem coisas, para fazer. Então, eu tenho esse ritmo. É como se eu tivesse nascido como uma tartaruga e querendo ser uma lebre. Olha que louca, né? O que é que eu preciso fazer? Eu sou uma tartaruga. Neste momento, eu incorporei como uma tartaruga, tá? Como tartaruga, eu posso perceber uma agilidade maior, posso até treinar uma agilidade, mas como tartaruga, não como lebre. Por quê? Porque nessa brincadeira, dessa vez, eu incorporei como uma tartaruga. Porque eu queria experimentar ser uma tartaruga. Por quê? Porque o eu, sei lá, não sei nem como é que eu posso dizer, o espírito, que é ilimitado, ele pode ser quem ele quiser. E agora ele quis ser Nanda, com todas as limitações que o corpo e a mente de Nanda têm. E está tudo bem. Quando eu desincorporar, quando o espírito, né, que não é eu que estou falando aqui é Nanda, é a identidade momentânea que esse espírito escolheu brincar de ser. Então, quando o espírito, quando o corpo de Nanda estiver tão decrépito que não puder mais seguir nisso,
ou sofrer um acidente, porque acontece, né? O espírito que habita Nanda e que é ilimitado, ele vai voltar a ser ilimitado, até ele escolher de novo uma outra configuração que ele quer para se limitar de novo. E aí ele vai brincar de ser essa outra pessoa. Então, o espírito pode ser quem ele quiser. Nanda, não. Nanda precisa ser Nanda. Porque é isso que o espírito quer. Brincar de ser Nanda naquele momento. Com todas as potencialidades e limitações que Nanda tem ou adquiriu ao longo da existência dela. E está tudo bem. Então, eu mudei eu sim, eu posso ser, ter e fazer tudo que Nanda puder. Tudo que Nanda puder, eu posso ser, ter e fazer. Porque é isso que o espírito que incorporou em Nanda deseja. Senão ele teria incorporado em outro corpo. Não teria incorporado no corpo de Nanda. E eu levei um tempão para descobrir isso. Sofri pra caramba, porque tentando ser uma lebre. Eu, tartaruga, tentando ser uma lebre. Olha, coitadinha de mim. Então, tropecei pra caramba. E um dia desse, eu acho que foi o ano passado, que veio esse insight na minha cabeça. Nanda do céu, mas e o espírito não quer ser tu? Como é que tu quer ser outra pessoa? Tu estás indo contrário ao que o espírito quer. O espírito quer ser Nanda. Se Nanda pode fazer isso, massa, ele vai fazer. Se Nanda não está podendo fazer isso, se Nanda, por exemplo, não é uma pessoa que pode dormir 5 horas por noite, Nanda precisa dormir no máximo, aliás, no mínimo, 7 horas e meia. É o máximo que eu consigo. Depois disso, fica ruim para Nanda. Certo? Então, tá tudo bem. Por que eu preciso dormir menos que 7 horas e meia? Perguntei para mim mesma. Né? Porque a coisa aqui é brincar, é se divertir. Aí eu vou ficar me torturando. Pra quê? Né? Então, pergunta primeiro, como é essa personalidade? O que tem de mais natural nela? Certo? E o que foi que ela decidiu aprender? Porque tem coisas que não foram naturais em mim. Foram coisas que eu aprendi ao longo, querendo ou não querendo, eu aprendi e incorporei a minha personalidade. Então, não é da minha natureza natural, eu não nasci assim. Mas passou a ser a minha natureza, porque eu absorvi e ficou para mim, cara. Então é meu, é da minha natureza, certo? Tá? Mesmo que tenha sido meu pai e minha mãe que me ensinou, a cultura em que eu vivo, mas que são coisas minhas. Tem coisas que são ampliáveis ou até desfeitas, eu posso desfazer. Já desfiz bastante ideias que eu aprendi da cultura e que para mim não estava servindo, e eu desfiz. Nisso eu posso fazer. E eu sei que eu posso desfazer uma coisa quando eu trabalho, eu elaboro, eu penso sobre aquilo e aquilo se desmancha. Se não se desmanchou, então não dá para. Se eu elaborei, pensei, refleti e aquilo não se desmanchou, então eu vou me adaptar àquilo. Pronto. Eu chamo de limites ampliáveis e limites não ampliáveis. E vou repetir uma frase que eu adoro de Luiz Rey. E está tudo bem. Por quê? Porque o espírito, na verdade, queria ser Nanda mesmo, com tudo que Nanda pode e não pode fazer. E ó, tá tudo certo. Então, cuidado. Tenha cuidado com algumas afirmações que são dadas pra gente. Se você perceber que a afirmação que você está trabalhando está mais machucando do que ele fazendo feliz, contente, alegre, usa outra. Pensa sobre ela, reflete sobre ela, certo? Bom, esse é meu recado de hoje. E é isso, até a próxima.